Oiê, tudo bem com vocês? Vai pra onde de chapéu de centro cirúrgico? Vou cozinhar pra gente hoje. E pra quem não sabe, eu tenho bichinhos na barriga. E hoje eu resolvi fazer uma receitinha sem glúten, porque eu tenho problemas com o glúten. E como todo mestre cuca tem seu chapéu, eu também tenho o meu. Como eu sou ex-instrumentatriz cirúrgica, guardei o meu de lembrancinhas. Vou dar uma breve explicação sobre o processo que eu descobri que eu tinha problema com o glúten. Quando eu trabalhava no centro cirúrgico, eu já vinha apresentando vários sinais de sensibilidade ao glúten no decorrer da minha vida. E com o passar do tempo, carinha de 30, com intestino de 80, os sintomas foram ficando cada vez mais descontrolados. Comecei a ter vários episódios de diarreia, eu já cheguei a ficar mais de 20 dias com diarreia. Enxaqueca, eu cheguei a ficar 15 dias de cama sem poder levantar porque eu não conseguia abrir o olho por causa da enxaqueca. Eu fiz os exames, eu tava com gastrite grau 2. A minha gastrite tinha vezes que parecia que ia me comer de dentro pra fora e ela fazia porque ela estava muito nervosa. E eu começava a ter muito estufamento na região do abdômen, com muitas dores, dependendo do que eu comia. E para quem não sabe, o glúten, ele causa processo inflamatório gastrointestinal no estômago e no intestino. Como eu já tinha gastrite grau 2, quando eu comia alguma coisa com glúten, regaçava meu estômago. Então, muitos problemas eu tive em relação a isso. Então, eu saí do centro cirúrgico, casei, fui morar fora do país. E eu achava que ia resolver, porque tava saindo do meio de bactérias, do meio de várias outras coisas. Enfim, antes de eu me mudar, assim que a gente casou, eu tive uma crise muito forte. Cheguei a ir pro hospital, porque o meu estômago parou a digestão. O médico já tinha dito que era pra eu fazer o teste, pra eu parar de comer o glúten. Desintoxicar o meu corpo com o glúten, ou seja, eu ia ficar sem comer glúten durante um período para ver se os sintomas amenizavam. Eu falei, ué, por que não, né? Vamos jejuar de glúten. Pior do que tá, não fica. Então a dica que eu dou, se você tem alguns sintomas e que você acha que tem problemas com o glúten, mal não vai fazer se você retirar da sua alimentação. Porém, você precisa estar com uma dieta equilibrada, porque assim como você está tirando fibra da sua alimentação, você precisa incrementar isso na sua dieta para não ter problemas com a falta de vários nutrientes que o trigo possui. Os produtos com contaminação com glúten eu ainda consumo. Eu não sou aquela pessoa celíaca que chegou o trigo perto, morreu, passou mal, foi pro hospital. Eu não sou essa pessoa. Eu tenho muita sensibilidade na minha parte gastrointestinal quando eu consumo qualquer produto que tenha glúten. Retirei o glúten da minha alimentação. Não tirei totalmente, fui retirando aos poucos. O meu marido me ajudou muito na época. Comecei a me disciplinar na questão da alimentação e eu vi, depois de 15 dias que eu tirei, eu vi que vários sintomas que eu tinha começaram a amenizar e alguns deles eu até não sentia mais. Eu, como gosto de fazer os testes de rebeldia, comia algumas coisinhas com glúten de vez em quando para ver se realmente era isso. E toda vez que eu comia, eu passava muito mal. Muito mal. Tinha que tomar medicação. Tava chegando um ponto que eu não conseguia mais chegar no banheiro, que a diarreia tava tensa. E eu sofria muito constrangimento, porque dependendo onde eu tava, eu passava muito mal. Ai, fresca, pode ser. Prefiro ser chamada de fresca do que de cagona. E as pessoas dizem, ai meu Deus, como é que eu vou sobreviver sem o glúten? Salve-se quem puder. Não é bem assim, não é tão difícil assim. Porém, é bem chatinho, porque além dos produtos serem muito mais caros, é difícil mesmo dar o ponto nas coisas, nas receitas. Tem que colocar mais de um tipo de farinha na receita para ela poder dar liga, porque senão ela fica horrível, não dá liga, não dá certo, fica ruim, fica sem gosto, é aquela coisa toda que todo mundo diz. Então algumas pessoas chegam e dizem assim, que bom, né, comida sem glúten é super saudável, não engorda.
Mentira, porque assim, não é porque não tem glúten que é 100% saudável, porque quando a gente faz uma receita sem glúten, a gente precisa colocar outras farinhas. Também tem a quantidade de carboidratos altíssimas, outras farinhas, porque eu utilizo farinha de arroz, farinha de amido de milho, farinha de milho, eu utilizo vários outros tipos de farinha. Então, não é 100% saudável só porque não está com o glúten. E como a quarentena mais pede para comer do que para ficar em casa, nós vamos fazer uma receitinha sem glúten. Enquanto a gente cozinha, vamos bater um papinho hoje sobre o jejum. Durante esse nosso papo de frente com a Gi, com bichinhos na barriga. Então vamos lá? Pra quem não contava com minha astúcia, cá estou eu. Eu separei uma receita de um bolo salgado sem glúten, super fácil, de minha própria autoria. Porque eu sou dessas, não basta fazer o bolo, tem que criar receita também. Vamos lá conhecer um pouquinho da receita? 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de farinha de arroz, 1 colher de manteiga, 1 colher de fermento em pó, 1/3 de xícara de queijo ralado parmesão, meia xícara de amido de milho, vulgo maizena, sal a gosto. Aqui eu coloquei mais ou menos 1 colher de chá, porque eu sou igual a avó, vai tudo no olhômetro. Fiz um frango refogado para o recheio com o tempero a gosto. Quem gosta de cebola gosta, quem não gosta curte. Queijo mozzarella também a gosto para pôr no recheio. E, não menos importante, o famoso fouet, porque a gente ainda não tem liquidificador. E também eu acho muito mais prático para não ter que ficar sujando um monte de louça. Enquanto a gente vai fazer a mistura do bolo, nós vamos bater um papo sobre o jejum. Vou pegar meus 3 ovos que eu separei e bato. Bateu? Continua. Não pensem que é sempre assim bonitinho para cozinhar, porque a mãe disse, já que é para ser blogueira, seja chique. Então eu estou tentando ser chique, mas não sei se eu vou dar conta. Eu andei estudando alguma coisa sobre o jejum e eu quero ouvir de vocês. O que vocês entendem sobre o jejum? Hoje a gente ouve falar de tantas coisas sobre o jejum, principalmente aí agora que estão falando muito sobre o jejum intermitente, mas não pense que isso é modinha, porque isso é uma prática muito antiga. E baseado em vários estudos sobre o jejum, tem uma teoria muito simples que fala sobre ele. Jejum não é dieta. Ele é um método de alimentação muito antigo para preservar a saúde e a espiritualidade das pessoas, que é praticado por vários e vários anos. Acredita-se que o jejum é tão antigo quanto a humanidade. Essa prática é tanto utilizada na saúde e em algumas práticas religiosas. Terminei de bater os ovos. Vou colocar 1 xícara de leite, maizena, mexo bem para não ficar os grumos. Enquanto mexo bem a minha maizena, vou citar alguns trechos de alguns historiadores e filósofos que já utilizavam o jejum como prática de hábito de vida. Hipócrates de Cos, de 460 a 370 a.C., é muito antigo esse ser. Ele foi considerado o pai da medicina. Hipócrates de Cos acreditava que comer enquanto se está doente é alimentar a própria doença. Que o nosso corpo, ele cria um sistema de defesa quando a gente está doente. Por exemplo, o primeiro sintoma que a gente costuma a sentir quando está muito doente, a gripe, por exemplo, é falta de apetite. A prática do jejum é praticado principalmente pelo nosso corpo como um método de defesa do nosso organismo, para se abster de algumas coisas e desintoxicar em excesso o nosso organismo. Farinha de arroz. Como é um bolo que não vai farinha de trigo, justamente por ser sem glúten, geralmente eu deixo a massa um pouco mais líquida,
bater bem a farinha de arroz enquanto a gente cita mais alguns nomes de alguns defensores do jejum. Um famoso historiador grego chamado Plutarco também defendia muito essa prática sobre a abstinência da comida enquanto o ser humano estava doente. E ele acreditava, ao invés de a gente tomar remédio hoje, por que não jejuar? Outros defensores dessa prática, como Platão e Aristóteles, esse hábito de jejuar já é algo muito antigo, porque muitos estudos revelam que a pessoa, quando tem esse hábito na sua vida, ela tem um estado físico e mental muito mais elevado. Acredita-se até que as pessoas desenvolvem um nível de inteligência muito maior do que as pessoas que não jejuam. Vou colocar o queijo parmesão. Usei manteiga e derreti uma colher apenas. Sal a gosto. Fermento em pó. Ó, delícia, Dinda! Melhor massa do mundo! Então, para finalizar aqui o papo do jejum, na parte de saúde, vamos depois falar um pouco da parte espiritual, de alguns trechos da Bíblia que falam sobre essa prática. Eu vou usar essas forminhas de cupcakes, porque eu gosto de fazer os bolinhos menores, mas dá para usar a forma normal, o tipo de forma que você tem, e vou preencher até a metade da forma. Depois que eu preenchi as forminhas até a metade, eu não vou até em cima, vou colocar o recheio a gosto. Eu fiz o frango refogado e boto mais ou menos uma colher em cada cupcake. Para finalizar, eu coloco parmesão, não, mussarela. Corta mussarela a gosto. Prontinho, montado. Eu já pré-aqueci o forno em 360 graus e agora a gente vai colocar pra assar. Dá um close no meu forno. E eu deixo assando por 40 minutos mais ou menos, dependendo da potência do teu forno, no forno de 360 graus. Aqui em Fahrenheit, então até hoje eu ainda não sei quanto que fica quanto. Eu botei 390, vai dar uns 320 Celsius, multiplicado por 5, vezes 7, na 18ª potência da hipotenusa, não sei, bota 350 graus aí, tá ótimo. E fica de olho. Enquanto o nosso bolinho fica pronto, vamos conversar um pouquinho sobre o jejum nas práticas espirituais. Para os religiosos espirituais, o jejum nada mais é que a limpeza e purificação da alma, a famosa matar a sua carne. Para a medicina, também se trata de limpeza e purificação, porém do corpo, para ter uma vida um pouco mais equilibrada e uma qualidade de vida melhor. A gente vê em algumas partes da Bíblia que alguns religiosos adaptavam essa prática de se abster de comida ou de bebida para tentar barganhar com Deus. A gente vê um relato muito claro lá em Isaías 58. Para quem gosta de ler, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns textos que eu vou citar sobre a passagem do jejum. Por que jejuamos nós e não atentas para isto? Por que afligimos nossa alma e tu não levas em conta? Em Isaías 58 fala isso. Essas pessoas acreditavam que seriam ouvidas por Deus simplesmente por estarem praticando o jejum. Aí logo abaixo disso tem uma explicação bem legal falando sobre o verdadeiro jejum para essas pessoas. Não precisa de uma faculdade em Harvard, em teologia, para entender o que está escrito lá em Isaías 58. Está bem explicado. Em Isaías relata um tempo muito antes de Jesus vir, considerado um Messias na cultura cristã. Jesus, quando ele veio, ele tenta quebrar esse paradigma de alguns religiosos e hipócritas que utilizavam o jejum como uma prática, como um ritual para querer barganhar algo com Deus. Ele fala justamente que é o oposto disso. Mateus 6, do 16 ao 18, ele falou assim: quando jejuardes, não mostreis abatidos, assim como os hipócritas fazem, porque eles desfiguram o rosto para parecerem que estão jejuando.
E quando jejuardes, lava o teu rosto, levanta a tua cabeça, a fim de que não pareça que estás jejuando. Tá bem explicado, bem simples. E eu acho isso bem interessante, porque ele quebra o paradigma de que o jejum é algo que precisa ser reconhecido por Deus ou até mesmo pelas pessoas de que a pessoa está jejuando. O verdadeiro jejum não é este para ser reconhecido. Porém, não anulam o fato de que o jejum de abstinência de comida era muito importante sim, para causas maiores em termos de espiritualidade. Tem uma parte que eu gosto muito, que é da parte que Jesus foi levado ao deserto e jejuou 40 dias. Só que é algo tão íntimo dele que não tem nada que relata como que foi esse jejum de 40 dias. Que só fala exatamente isso. E Jesus foi levado ao deserto e durante 40 dias jejuou. Depois desse pós-jejum, Satanás aproveita a situação para tentar a ele coisas que no momento ele estaria vulnerável pela falta de comida. Aí eu queria entender o porquê que as pessoas ainda continuam levando isso como uma prática de auê nas redes sociais. Vão lá pra internet, #partiu jejuar. E fazem como se fosse uma festa, como se fosse uma coisa muito tranquilo. Eu particularmente, o primeiro sintomas que eu tenho quando eu tento jejuar é vontade de matar todo mundo. Porque eu tenho muito mau humor, de verdade. Então, pra mim, o jejum, como experiência, serve pra eu me conhecer melhor, disciplinar meu corpo e fazer uma desintoxicação de alguns alimentos que a gente acaba excedendo no decorrer da nossa vida. Se você faz o jejum para tentar ser reconhecido por Deus ou por qualquer outro ser humano, você está fazendo em vão. Ah, legal, mas Esther também fez. Eu prefiro ficar com o que Jesus disse. Eu acredito que era uma prática muito íntima e que era algo que se tornava como disciplina como um ser humano aqui na Terra. Ah, então Jesus jejuou 40 dias, eu vou lá jejuar 40 dias direto. Vai morrer, ser humano. Porque não é assim para jejuar 40 dias. Para você começar um jejum, tanto intermitente como qualquer outro jejum que você vai fazer, tem que ser preparado para isso. Você não pode começar de uma forma que você vai do nada, vai jejuar 30 dias direto e não vai comer mais, porque você vai morrer. Você precisa conhecer os limites do seu corpo, ter uma disciplina e fazer isso com consciência e responsabilidade. Tem muitas pessoas que têm problema de saúde, não podem jejuar e acabam fazendo essas coisas por impulso, porque tá vendo todo mundo fazer. Resumindo, eu acredito que o jejum não se deve ser olhado como modinha, mas sim deveria ser utilizado como um hábito de vida. O teu corpo tenha disciplina e que a gente consiga desintoxicar de muitas coisas que a gente acaba excedendo, espiritualmente falando e fisicamente falando. Então eu aconselho bastante fazer um jejum, principalmente na semana. Se a gente conseguir nos disciplinar e fazer um jejum de um dia na semana, você vai ver como já vai fazer uma grande diferença na tua vida, não como uma prática religiosa, mas como uma prática saudável. Não só de abstinência de comida ou de bebida, mas de tudo que é em excesso na tua vida, a ter uma vida de desintoxicação de algumas coisas que a gente pratica em excesso, que nos faz mal fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E é isso que eu teria para falar sobre o jejum hoje. Que cheiro é esse, Gi? Ficou pronto. Olha só. O cheiro tá maravilhoso. Hoje nós vamos ter uma participação especial com o meu cremoso. Eu vou chamar ele para experimentar o bolo e dar a nota dele, para ver se ficou gostoso mesmo. Vamos lá? Parece bom. Vai, cachorro vai ficar cheirando agora. Nem deu oi pras pessoas. Oi, pessoas. Esse é o cremoso, gente. Ele é tímido. Ele não gosta de aparecer. Essa parte ele deixa comigo. Não ficou seco? Como normalmente as coisas sem glúten são. Mais alto, eu quero ouvir mais. Muito gostoso. Delícia, linda. Ali, tudo que tu falou, eu tô olhando pra aquela câmera ali, ó.
Corta pra Pra 18. 18? Corta pra 18. Oi, tudo bem? Eu recomendo. Vocês podem fazer uma encomenda direto do Canadá. Não sei se vai chegar a tempo, por causa da coronavírus. Eu estou só de cueca, por isso não tá aparecendo a parte de baixo do meu corpo. Menina, se contenha, é meu. Queria agradecer ao Cremoso pela participação especial ao sucesso desta receita. Valeu! E para finalizar este vídeo, como eu tinha dito no vídeo anterior, hoje eu viria com uma lista de beijos. Aqui está ela. Beijo Tato, beijo mãe, beijo pai, beijo Dinda, beijo vó, tias, tios, primas. Beijo Cimeia, manos, cunhas, sogro, sogra. Minhas periquitas, Rafa e Lu. E não menos importante, beijo Dino. Gostaria de deixar uma frase para meditar no final desse vídeo. O único jejum que não devemos fazer é o jejum de amor. Beijo para todo mundo. Até a próxima.